Sim, o vídeo de hoje vai dar trabalho, vai ter intriga e eu tô esperando que vai ter treta. Que como vocês viram, hoje a gente vai ranquear todas as personagens de cabelo rosa. Pelo menos as que eu conheço. Até porque se eu não conheço, não tem como eu ter uma opinião própria sobre essa personagem. E como vocês estão vendo aqui, essas foram as personagens escolhidas. Uma coisa que eu fiz foi pegar apenas uma personagem de um anime. Porque a lista já tá enorme e se eu fosse colocar mais personagens do mesmo anime, provavelmente personagens de outros animes iam ficar de fora. Então eu resolvi colocar uma personagem só de cada anime pra dar espaço pra outras personagens. E essa aqui é a lista. Primeiramente a gente casava, ou seja, só as top do top, as melhores de todas. Aí depois a gente tem Levo pra Jantar, que são aquelas personagens que são muito legais, mas ainda assim tá faltando alguma coisa. Aperta a Mão, que são aquelas personagens que a gente não tem nada contra, mas também não tem nada a favor. Passo Longe, que é aquelas personagens que a gente já fica um pouco meio ressabiado de passar por perto. E Pior que Filler, que como vocês sabem a gente odeia filler, então essas personagens também são horríveis. Então bora lá, primeiro a gente vai começar com a Aisha de Seiren Gensuki. Levando em consideração que a Aisha tem a personalidade de uma criança, eu vou só dar um aperto de mão nela. Ela é uma personagem muito divertida, eu gosto bastante dela, mas fora o fato dela ser um espírito, ela também é um pouco difícil de lidar. A próxima personagem é a Akari de Fufuijo. E vou dizer, pessoal, essa personagem eu passo longe, porque é uma personagem indecisa, que não sabe o que quer, e dentro do anime ela sempre maltrata o protagonista, só que aí no fim ela também não quer que ele fique com ninguém. Ou seja, ela não quer ficar com ele, pelo menos finge que não quer, mas também toda vez que ele chega perto de outra garota, ela fica toda com ciúme. Então, esse tipo de mulher a gente passa longe. A próxima personagem é a Amane de Grisaya no Kajutsu. E eu vou colocar ela em passa longe, principalmente que essa mina é meio perturbada da cabeça, porque o que essa mina sofreu na infância, meus amigos, não é brincadeira. Então dessa vez a gente passa longe, porque se eu quisesse problema, eu comprava uma areia. A próxima personagem é a Ariane de Gaikotsu Kishisama. E essa daqui eu levo pra jantar. É uma personagem que ela é muito desenvolvida durante a obra, a gente conhece um pouco do passado dela, a gente vê quais são as ambições que ela tem. É uma personagem carismática, ela é divertida, mas eu acho que o que me pega é que ela sempre tenta manter essa pose de fodona, mas as coisas nem sempre saem do jeito que ela quer. Eu acho isso muito divertido. A próxima é a Ayano de Keizen no Stigma. E, gente, essa aqui, pior que filler. Preciso dizer mais nada. Quem assistiu o anime tá ligado no que tá acontecendo. Adultério é muito ruim, mas incesto é de A próxima é a Charlotte de Princess Lover. Eu vou falar pra vocês, eu adoro a Charlotte, eu acho uma personagem super divertida, ela é muito carismática, ela tem um desenvolvimento relativamente decente. O problema é que a quantidade de hate desnecessário nesse anime acaba ferrando com tudo. Então, como é uma personagem que eu adoro, mas o anime acabou com ela, então eu vou passar longe. Não me entendam mal, eu adoro a personagem, eu acho ela super carismática, divertida pra caramba, mas o anime acabou com ela, então não. Tem muito hate desnecessário que não precisava ter lá. A próxima é a Claire de Seirei Tsukai no Blades Dance. E, gente, pior que filler também. Cara, que personagem insuportável. Já começa que é tsundere. Segundo, que ela é igual a Kari. Ela não quer que o personagem fique com ninguém, mas ela também não quer ficar com ele. Então fica nesse vai e vem. Só que ela é ainda pior, porque você imagina uma tsundere com personalidade de criança. E fica essa coisa insuportável aqui. A próxima personagem é Evermillion, de Witchcraft Works. E, gente, casava, não tô nem aí. É uma personagem que ela é cínica, ela é sarcástica pra caramba, muito divertida. E o principal de tudo é que ela teve um tempo de tela infinitamente menor do que a protagonista e conseguiu ser muito mais carismática e ter muito mais impacto do que ela. Ela parece o tipo de mulher que bate no marido quando chega em casa? Parece. Ela vai fazer isso? Possivelmente. Eu ligo pra isso? Nem um pouco. A próxima é a nossa querida brasileira Gripen, de Girly Air Force. Não caso com ela, até porque quem tá ligado no anime sabe que ela não é uma pessoa. Ela é exatamente o que o nome dela diz. Ela é um gripe, ou seja, ela é um caça. Mas qual que é o porém? Ela é um caça brasileiro, ou seja, ela fala português. Então, tô nem aí, a gente leva pra jantar. O único problema é que ela fala português, só que ela não sabe o que tá falando. Então, complica. Mas, de todas aí, é a personagem mais brasileira que a gente tem. A próxima personagem é a Yulis, de Asterisk War. E é uma personagem que tem algumas controvérsias. Porque é uma personagem que eu gosto, apesar dela ser tsundere. Então, ela é insuportável no começo do anime. Mas é interessante como a personalidade dela vai evoluindo ao longo dos episódios. Então, é uma personagem que no começo ela é insuportável, chata pra caramba. Mas eu gosto muito do desenvolvimento que ela vai tendo, porque a gente vê que ela é uma personagem que, apesar dela ser um pouco tsundere, ela ser bem chata no começo, ela é uma personagem que a gente vê que ela tem um objetivo muito forte. E isso, ao longo do tempo, vai fazendo que a gente tenha um pouco mais de empatia com a personagem. Então, não é uma personagem que eu considero perfeita, pelo contrário, longe disso, mas é uma personagem que eu levaria pra jantar, porque é uma personagem que ela seria interessante de pelo menos a gente conhecer. A próxima personagem é a Koharu de Norn Nine. E por incrível que pareça, é uma personagem que acabou me surpreendendo bastante, porque no começo ela parece só uma personagem filler, que não tem desenvolvimento, que não tem personalidade própria,
própria, que tá sempre precisando da ajuda de todos, mas no fim a gente descobre que ela é uma personagem com um pouco mais de camadas. Então é interessante ao longo dos episódios a gente ver o desenvolvimento dela e a gente vai vendo que ela tem muito mais personalidade do que a gente esperaria que ela tivesse. Então é justamente por isso que eu vou levar ela pra jantar. Ela ainda tem muito caminho pra percorrer até chegar em Casável, mas ainda assim é uma personagem que me surpreendeu positivamente. A próxima personagem é a Lilith, de Trinity Seven. E essa aqui eu fiquei na dúvida se eu colocava ou não. Até porque o cabelo dela é rosa, mas ao mesmo tempo não é. Eu falei, será que ela é ruiva ou será que ela é rosa? Mas aí eu resolvi deixar, até porque ela parece que é rosa, só com rosa um pouco mais escura. Então eu resolvi deixar. Mas de qualquer forma, é uma personagem que, apesar de eu gostar, ela não é uma personagem muito interessante, vamos dizer assim. Ela tem um passado dela, a gente teve um passado um pouco mais explorado. É a minha personagem favorita do anime, mas ainda assim é uma personagem que eu acho que faltou um pouco mais de carisma pra ela. Então é a personagem que eu vou deixar aqui no aperto de mão, simplesmente porque eu acho que faltou um pouco mais de desenvolvimento pra ela. Eu gosto bastante dela, é uma personagem que teve desenvolvimento, mas eu não sei, apesar de eu gostar bastante dela, é uma personagem que eu não sinto que tem tanta personalidade assim. Louise, de Zero no Tsukayama. E pior que filler. Sim, imagina essa daqui, só que muito pior. Tipo, muito pior. É uma personagem que teve 4 temporadas e nas 4 temporadas ela não aprendeu nada. Ela mantém a mesma personalidade infantil e problemática que ela tem desde o primeiro episódio. É uma personagem que não confia nas pessoas, não tem senso crítico, tá sempre agindo por impulso, não pensa no que vai fazer, e ela não aprende nada com os erros que ela comete. Então a personagem pior que filler, é insuportável essa menina, e eu não gosto nem um pouco dela. A próxima personagem é a Mafuyo, de We Never Learn. E bom, quem tá ligado sabe que ela é uma professora, e que por sinal é a personagem mais carismática que tem do anime. Então, a gente não casa, mas a gente leva pra jantar. Miko, de Gotobu no Hanayomi. E se alguém aqui tá pensando, mas a Miko tem cabelo castanho, não é rosa. Eu sinto lhe informar, pequeno gafanhoto, mas esse aqui é o verdadeiro cabelo da Miko. E por incrível que pareça, aonde vocês acham que a Miko deve estar? Eu não preciso falar mais nada, né? Casava e casava com gosto. Se o Futaro não quer, a gente quer. Então é isso. Tem nem conversa. Mizora, de Kuzimadoshi. É uma personagem problemática, eu diria. Porque é uma personagem que ela tem uma personalidade de criança, mas ela não chega a ser insuportável igual essas duas. Mas ao mesmo tempo, não é uma personagem que eu levaria pra jantar. Então eu vou deixar em aperto a mão, porque ela tem momentos interessantes também. A gente descobre um pouco do passado dela, a gente vê que é um passado um pouco, não dizer desastroso, né? Ele é um pouco triste, na verdade, né? E a gente descobre um pouco da mãe dela, né? Descobre que ela acabou morrendo. É uma personagem que, apesar de ser um pouco infantil, é uma personagem que acaba se esforçando bastante, e por isso a gente pega um pouco de empatia com ela. Mizuki Sera, de Classroom Crisis. É uma personagem que eu gosto bastante. Eu não esperava o desenvolvimento que ela ia ter durante a obra. E é uma personagem que eu gosto bastante da personalidade dela, principalmente porque é uma garota que tem garra, que ela corre atrás do que ela quer, ela não se contenta em ser o que as pessoas esperam que ela seja, e por isso eu levo ela pra jantar. Momose, de Otakoi. É mais uma personagem que eu gosto bastante. Eu gosto do desenvolvimento dela, eu gosto de como ela toma atitude. É uma otaka fedida que nem nós, então por isso que eu também levo pra jantar. Iroha, de 3D Kanojo. Uma personagem que me fez chorar bastante. Gosto da personalidade dela, ela não é aquela personagem toda certinha, ela é, digamos, até um pouco problemática demais, mas infelizmente, apesar de gostar muito dessa personagem, eu passo longe. Porque eu não tô a fim de ter sofrimento, porque essa garota, ela vai fazer a gente gostar dela, vai fazer a gente se apaixonar, a gente vai viver momentos lindos, e depois ela vai esquecer da gente porque ela tá doente. Não quero passar por isso. Tô fora, tchau, obrigado. Rikurei, de Dino Guardian. Mano, pior que filler. É literalmente uma personagem que a história gira em torno dela e é uma personagem que não tem desenvolvimento nenhum. Como é que os caras conseguem fazer um negócio desse? Eu não entendo isso. Ela é pior que a Peach de Super Mario, porque a Peach até que tem um pouco de desenvolvimento. Essa aqui não. Ela é simplesmente, fui raptada. O cara tem que vir me salvar. Acabou. É essa história, porque a história vai começar a focar no protagonista e ela que se lasque. Incrível. Adoro isso. Não, obrigado. Tô fora. Tchau. Rishi, de Loop 7. Por onde eu começo? Né? É uma personagem que ela é muito forte, ela tem 7 vidas, então muito possivelmente ela aprendeu coisa pra caramba, ou seja, ela é forte, ela é inteligente, ela tem atitude. O único problema é que ela tá rodeada de gente foda, então se você não for um desses caras, meu amigo, você tá ferrado, porque eu duvido que ela vai querer ficar contigo. Então não é nem a gente que passa longe, é ela que passa longe da gente, mas mesmo assim, se nós, por algum acaso, tivesse chance, casava sem nem pensar 2 vezes. Sakura, de Naruto. Eu sei, aqui vai ter muita discordância, alguns vão dizer, é pior que filler, não sei o que, Sakura inútil, não sei o que, papapá, testa de amolar a faca e por aí vai. Mas eu gosto da Sakura. Apesar de no clássico ela ser realmente uma personagem que não servia pra nada, vamos dizer, é uma personagem que no Shippuden ela acaba ganhando bastante destaque. Então, apesar dela sempre ter essa fissura pelo Sasuke, de querer fazer tudo por ele, mesmo ele querendo, vamos dizer assim, enterrar ela 7 palmas de terra do chão, é uma personagem que eu levaria pra jantar. Eu gosto dela, eu gosto da personalidade, e por conta disso eu levo pra jantar. Mas eu sei que vai ter muita gente discordando disso, eu já tô até vendo a treta nos comentários. Próxima personagem é Shikimori, do anime de Shikimori. E bom, o problema dessa personagem
né? Que o homem da relação é ela. Ela que vai ser a pessoa que vai chegar em casa falando, querido, cheguei. Sabe aquele papo de donzela em perigo? Então, dessa vez a donzela em perigo é você. Eu poderia colocar no casava, mas eu tenho um pouco de medo do que pode acontecer. Então a gente leva pra jantar primeiro e vê o que acontece. Estela de Hakudai Kishi. Rapaz, essa aqui é difícil. Porque a personagem que de começo ela é muito chata, ela é muito tsundere. E algumas vezes que ela chega a ser insuportável, principalmente no primeiro e no segundo episódio. Mas depois que o protagonista acaba amansando ela um pouco, ela fica legal. Então é a personagem que eu também levaria pra jantar. Apesar dela ter uma personalidade forte, por assim dizer, né? Vamos assim deixar muito entre aspas. É uma personagem que ao longo do tempo ela vai tendo um pouco mais de desenvolvimento. E o Zaki de Tonikaku Kawaii. Eu poderia falar que eu casava com a Tsukasa, e de certo modo até que sim. O problema é que ela é rica, que significa que a família dela é muito exigente. Então se tu for um pé rapado, meu amigo, você tá ferrado. Mas como o que importa é o amor, a gente casa do mesmo jeito, tamo nem aí não. 02, muita gente vai ficar puto comigo, mas eu passo longe. Até porque eu acredito que ninguém aqui tá afim de jogar no Vasco simplesmente que tá convivendo com a 02. Não, muito obrigado. E eu pelo menos acredito que nem eu, nem vocês são os protagonistas da história pra gente conseguir sobreviver a isso. Até porque o protagonista sobreviveu, a gente não tem nenhuma explicação plausível do que tá acontecendo. Então, tchau, obrigado. E aí, pra finalizar, Zoe de Dinossauro Rei. Acabou. Não tem explicação. É uma personagem que não tem desenvolvimento nenhum, toda hora só apanha. É uma personagem que tá lá só pra completar elenco. Então, ó, tchau, obrigado. Tô nem aí. Mas é isso aí, pessoal. Essa aqui é a minha lista. Eu sei que ficaram faltando algumas personagens. Eu sei que tem personagens que talvez alguém pode discordar. Mas eu acho que é isso mais divertido, porque a gente tem opiniões diferentes e opiniões diferentes é o que torna a nossa personalidade única. Então é por isso que eu vou estar disponibilizando o link aqui pra vocês embaixo nos comentários. E aí, quem tiver interesse pode fazer a sua própria tier list. Mas por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal pra continuar acompanhando os próximos vídeos. Temos vídeos aqui falando toda semana sobre recomendações de animes pra vocês. E se você discorda ou concorda com algo que eu falei aqui, deixe nos comentários. O seu comentário é muito importante pra gente poder divulgar mais o vídeo e conhecer mais pessoas. E por hoje eu fico por aqui, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!